Eu estou muito feliz com Jesus Cristo pela oportunidade que ele tem me dado de mais uma vez estar aqui, a louvar o nome dele. Agradeço ao pastor Tadeu porque sempre tem nos dado a oportunidade e que o Senhor possa falar em cada coração, porque preparando essa mensagem, Deus, ele falou muito no meu coração, porque às vezes a gente tem deixado pequenos problemas atrapalhar a nossa adoração a Deus. E se você observou bem, todos os louvores dessa noite falaram em adoração. Se não foi para adorar a Deus, para que foi que eu nasci? Ou seja, nós somos criados única e exclusivamente para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus nessa noite vai falar em seu coração através dessa palavra, como falou no meu. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4, e no versículo 23, onde Deus vai falar em nossos corações nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que nos visita nessa noite, fica-se à vontade, porque esse não é outro lugar que não a casa do nosso Deus. Nós estamos muito felizes em recebê-los e com certeza o coração do nosso Pai é muito mais feliz ainda. Louvado seja Deus. No livro de João, capítulo 4, versículo 23, quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra de Deus: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Os irmãos podem se assentar e, sentindo no teu coração, glorifique a Deus durante, no meio, no final da palavra. Glorifique a Deus sentindo no teu coração, porque Ele está aqui nessa noite. Eu vou estar com os primeiros baixos para receber das mãos de Deus a tua bênção. Eu tenho certeza que veio pessoas aqui para receber cura de Deus, uma porta aberta de emprego, uma restauração na família, uma restauração nos seus problemas. E o segredo para receber tal coisa é louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você entrou nesse lugar aqui talvez com um problema na sua família, um problema que aos seus olhos é insolúvel. Louve a Deus nessa noite, porque a sua resposta virá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E nesse texto, algo me chamou a atenção. É que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, em tempo integral. Não aqueles adoradores que falam: hoje eu vou na igreja, é terça-feira, eu vou lá adorar a Deus, ou eu vou buscar uma bênção. Não é esse tipo de adorador que Deus está querendo. Deus está querendo aquele adorador que adore a Ele no seu lar, a partir do momento que ele levanta até o fim da noite, quando ele vai dormir. É um adorador que pessoas possam olhar nos olhos dele e ver a face de Jesus Cristo. Esse é o adorador que Deus está procurando nessa noite. E essa palavra vai falar no teu coração como ela falou no meu. Me fez ter uma nova visão da vida, um jeito diferente de ver as coisas à minha volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E como tema para essa mensagem, Deus me deu o adorador que Deus procura. Eu quero que você seja o adorador que Deus está procurando nessa noite. E no decorrer dessa palavra você vai se identificar que tipo de adorador você é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um bom exemplo na palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 1, a seguir, no versículo 8 a seguir, diz a palavra de Deus que Deus, em uma reunião nos céus, apresentava ali os filhos de Deus, e também no meio dos filhos de Deus apresentou para Satanás. Deus olhou para aquele ser, estava aí assentado com eles, para Satanás e disse: notaste o meu servo Jó? Que ninguém lá na terra há como ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Quem olha essa frase falada por Deus no livro de Jó, deve pensar: a vida de Jó foi um mar de rosas, foi só maravilha. Mas eu quero te dizer, se você continuar lendo o livro de Jó, você vai ver que ali chegou um servo de Jó e falou: Jó, seus filhos todos estavam festejando na casa do irmão mais velho e morreram todos, Jó. Só sobrou eu para contar a história para você.
Imagina a tristeza que ficou no coração daquele homem, mas aquilo não o abateu. Chegou do céu e falou: Jó, eu vim aqui te avisar que foram arrebatar os seus camelos, ovelhas do campo, e foram matar os seus servos da fila da espada, e só sobrou eu, Jó, para lhe contar essa história. Aqui da história, Jó perdeu tudo: família, bens, empregados e até mesmo a saúde. Mas Jó foi um exímio adorador ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jó, mesmo passando por tudo aquilo, Jó levantou as mãos ao céu e no versículo 21 ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e eu nunca tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saber agora nesta noite é o seguinte: se você está passando por provação, está passando por luta, as coisas estão difíceis na tua casa, talvez quem sabe o teu filho está no mundo das drogas, a tua mãe no mundo do álcool, o teu pai no alcoolismo, será que você consegue tirar força lá no fundo da tua alma para dizer: louvado seja o nome do Senhor? Jó conseguiu. Ele foi um exemplo de adorador citado pelo nosso Deus. Satanás, tu tens observado meu servo Jó, que na terra não há ninguém como ele, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Esse é o modelo que Deus procura. É aquele que adora a Deus na dificuldade. Porque louvar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Louvar a Deus quando você está com as contas em dias é uma maravilha. Louvar a Deus quando tudo vai bem na sua casa é bênção. Mas louvar a Deus quando a coisa vai mal é aí que é o negócio. Louvado seja Deus. Este é o tipo de adorador que Deus está procurando nessa noite. Aquele que louva a Deus quando a coisa está indo de mal a pior. Porque é nisso que ele vê graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver um exemplo básico no livro de 2 Reis, no capítulo 8, no capítulo 4, no versículo 8 adiante. Uma mulher na cidade de Sunem. Conta-se a história que por ali sempre passava um profeta. E um dia que ela insistiu para que aquele profeta fizesse ali uma refeição na sua casa. E por muito insistir, aquele profeta aceitou fazer aquele lanche na casa daquela senhora. E um dia aquele profeta olhou para o seu servo e falou: é o seguinte, o que podemos fazer para abençoar essa mulher? O servo dele olhou e falou: olha, ela não tem filhos. Então o profeta mandou que ele fosse lá e dissesse para ela: olha, por volta dessa mesma época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. E assim como disse o profeta, aquilo aconteceu. E diz a história que o menino cresceu e mais tarde ele veio a sentir uma dor de cabeça e morreu nos braços da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa história mexeu muito comigo. Me fez olhar a minha volta, ver as coisas que aconteceu comigo. Hoje no louvor, quando me saiba que à tarde eu também emocionei nos irmãos louvar a Deus. E falei com o pastor que eu louvo a Deus porque Deus me fez ver o que eu era e no que Ele me tornou. Deus me fez um adorador. Eu sou um adorador. Você é um adorador. Deus te criou para isso. Então valorize o que você é na presença de Deus. Você é um adorador de Deus. Só que às vezes você tem deixado de adorar a Deus para se preocupar com seus problemas, com o seu trabalho, com coisas da sua volta. Mas Deus te criou para adorar. E eu diz a história que o filho daquela mulher morreu nos braços dela. Ela pegou aquele filho, subiu ao quarto que o profeta dormia e colocou aquela criança lá. Virou para o seu esposo e falou o seguinte: olha, eu preciso que você me dê um servo e um jumento, porque eu vou arriar o jumento e vou ao encontro do profeta. Seu esposo questionou ela, mas falou: não é nem lua nova, nem tão pouco é sábado, mas por que hoje? Ela simplesmente olhou nos olhos do seu esposo e falou: não te preocupe. Então eu quero dizer para você, se o teu problema está grande, se a tua dificuldade está grande, eu digo para você: não te preocupe. Porque Deus escolheu Jó para passar por aquela grande tribulação, por aqueles problemas, porque Ele viu capacidade em Jó. E se o teu problema está grande, é porque Ele está vendo capacidade em você e a tua vitória será maior ainda. Então, assim como aquela mulher disse para ele: não te preocupe, Deus
Mando dizer para você não se preocupar com o seu problema. Ele vai ajudar você. E ele diz a palavra de Deus, que quando ela disse para aquele homem, não te preocupe, ela montou aquele jumento que foi no encontro do profeta. De longe o profeta avistou a sunamita e falou para o seu servo, vá ao encontro dela e pergunte a ela se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o seu esposo e se vai tudo bem com o seu filho. A história diz que o filho dela estava morto lá na casa dela. Mas imagina eu aquele homem correndo ao encontro daquela sunamita, quando ele chega e se depara com ela, olha, o profeta manda te perguntar se vai bem contigo, se vai bem com o seu esposo e se vai tudo bem com o seu filho. Eu quero perguntar para você nessa noite, se Deus perguntasse para você se vai bem no seu lar, se vai bem na sua casa, se vai bem no seu trabalho, se vai bem com o seu esposo, com o seu filho, se vai bem no teu cotidiano, se a tua vida vai bem, eu queria saber o que você responderia para Deus nessa noite. Talvez muitos poderiam dizer, Deus, a minha vida está de mal a pior, a minha vida está uma desgraça. Mas aquela mulher arrancou força lá no fundo do coração, mesmo sabendo que o teu filho estava morto. Ela olhou nos olhos do servo do profeta e falou, olha, vai tudo bem. Esse é o adorador que Deus está à procura nessa noite, é aquele que vê tudo de mal a pior por volta, mas levanta as suas mãos ao céu e fala, Senhor, eu te louvo, porque eu não merecia estar neste lugar, mas o Senhor me escolheu para que eu estivesse aqui. Eu não merecia levantar da minha cama e respirar o ar de um novo dia, mas o Senhor me deu esse privilégio. Louvado seja Deus. Aquela mulher criou força lá na sua alma e disse, vai, tudo bem. Eu quero que você seja um adorador, aquele que Deus está à procura. Adorar a Deus quando tudo está indo mal. Isso sim mexe com o coração de Deus. Adorar a Deus quando tudo vai bem, é fácil, é rotineiro. Eu falo, Senhor, eu vou te agradecer porque a minha família é uma bênção, Senhor. Eu falo, Senhor, eu vou te agradecer porque meu esposo foi embriagado em casa hoje. Mas eu sei que o Senhor vai libertá-lo. Deus, eu vou te louvar porque o meu filho chegou hoje drogado em casa, mas eu vou te louvar porque o Senhor vai libertá-lo. Isso sim vai mexer com o coração de Deus. E uma ilustração, uma história que o pastor conta. Ele contou aqui uma vez, e isso mexeu muito com a minha vida. Eu até cheguei a contar para algumas das colegas que eu levo no carro do magistério. Ela contou para mim, Du, aquela história que você me contou mudou minha vida. Mudou o jeito de eu enxergar as coisas à minha volta. Mudou o meu jeito de ser também. E eu vou contar para você. Certa vez eu passou aqui pregando, ele contou que um dia um servo, chegando na sua casa, começou a clamar a Deus, falou, Senhor, olha para mim, Pai. Tem misericórdia da minha vida, eu estou desempregado. Minha esposa está desempregada, meus filhos estão tudo com fome, eu não tenho que dar alimento a eles. Deus vindo aqui se compadeceu e falou o seguinte, anjo, vem cá, anjo. Vamos trabalhar. Anjo, meu servo está ali precisando de uma bênção, ele está me clamando. Vai abençoar ele. Louvado seja Deus. Deus se compadeceu com aquilo e falou, anjo, vai lá e abençoa. Aquele anjo foi lá, abraçou aquele servo ali, aquele servo foi abençoado e recebeu a graça de Deus. Deus olhou para o outro lado e viu o outro e falou, Senhor, a minha situação está precária. O meu filho está doente, a minha esposa está doente, minhas contas estão atrasadas. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Deus olha para o lado e fala, outro anjo, vem cá, faz favor. Vai ali, abençoa meu servo, trata bem, dá um abraço gostoso. Louvado seja Deus. E Deus, quando olha para o outro lado, ele fica com o coração contente. Sabe uma coisa que alegra o coração de Deus? É você louvar ele quando tudo vai mal. Lembra que eu disse isso? E quando Deus olha para o lado, ele vê o homem de joelho dessa forma, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque eu não sou digno de nem joelhar na tua presença. Mas aqui estou eu, Pai, te agradecendo pelo novo dia que o Senhor me deu. E estou agradecendo a Ti, Pai, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para morrer para mim numa cruz. Deus, eu não merecia. Mas o Senhor fez isso por mim. Deus não repetindo aquilo, quando ele viu o anjo já preparando para ir abençoar, ele falou, não,
Fica aí, anjo, eu mesmo vou lá abençoar. Chegou e falou, servo, vem cá, eu vou te abençoar. Foi lá e deu um abraço gostoso naquele servo e abençoou. Mas o que me chama a atenção é que na história que o pastor contava, ele disse que aquele servo tinha dívidas, a esposa estava doente, o filho estava doente, as contas estavam atrasadas, mas ele louvava a Deus. Isso mexeu com o coração do nosso Deus, que ele mesmo foi abençoar aquele servo. É a diferença de como você adora a Deus. Se é na bonança ou se é na tristeza. Adorar a Deus é uma obrigação nossa. Fomos criados para esse fim. Mas adorar a Deus quando tudo vai mal, isso mexe com o coração do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, no capítulo 16, versículo 21 a 35, diz a palavra de Deus: Paulo e Silas davam louvores a Deus por volta da meia-noite. Falando assim, o texto fica maravilha, né? Paulo e Silas davam louvores a Deus por volta da meia-noite. Mas conta a história que Paulo e Silas um dia pregavam em uma cidade e tinha uma mulher que incomodava muito aqueles homens, porque ela tinha na sua vida um espírito de adivinhação. E a palavra de Deus fala que Paulo, um dia incomodado com aquilo, virou para aquela mulher e falou: olha, o Senhor te repreenda. E repreendeu aquele espírito de adivinhação daquela mulher. Quando os senhores daquela mulher viu que ela perdeu, que eles perderam todo o lucro que aquela mulher dava, pegou aqueles homens, levaram em praça pública, humilharam aqueles homens em praça pública, açoitaram eles e lançaram em um cárcere privado, amarrado pés e mãos e com guardas para vigiá-los. Talvez se fosse eu, como um falho que sou, talvez se fosse você, viraria e falar: Senhor, me mande a morte, porque eu não estou pensando nisso. Senhor, melhor é que eu morra, eu não mando mais de dores. Mas não foi isso que aconteceu. Paulo e Silas arrancou força lá do fundo da sua alma e falou: olha, o meu corpo está quebrado. A minha carne está toda machucada de apanhar, mas a minha alma está regozijante em Deus. Porque eu sei que Ele vai me livrar. Jó chegou a citar aqui. Ele sabia que o seu Redentor vivia. Ele falou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Aleluia, Deus. Paulo e Silas acreditavam dessa forma também. E ali eles louvando a Deus, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que cadeias se romperam, as grades foram quebradas, algemas caíram das suas mãos. Imagino eu que aquilo ali foi um assopro de Deus, ou um chute na estrutura daquela cadeia. Deus, ele vai chutar o seu problema para longe. Basta você olhar a situação e falar: Senhor, eu vou te louvar. Simplesmente te louvar. Porque às vezes preocupamos em pedir, e esquecemos até de agradecer. Então coloca um objetivo na sua vida. Fala: Senhor, não vou nem te agradecer, eu vou só te louvar. Porque eu sei que o Senhor tem trabalhado na minha causa. Diz a palavra de Deus que deu um terremoto ali naquele lugar, e aquelas cadeias se quebraram, as portas se abriram e as algemas dos pés e das mãos de Paulo e Silas caíram. E aquele carcereiro, quando olhou para aquelas grades abertas, ele falou: certamente esse povo fugiu. Quando aquele homem tentou ceifar sua própria vida, Paulo gritou: ei, não faças mal a ti mesmo, ou não suicide, não te mate, porque estamos todos nós aqui. Aqui estamos todos nós. Aquele homem, diz a palavra de Deus, que prostrou-se aos pés aí de Paulo e Silas, rogando salvação da parte de Deus. Disse para Paulo e Silas: ei, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para ser salvo? Eu não quero esse Jesus que você tem. Louvado seja Deus. Eu aprendi que o verdadeiro adorador desperta nas pessoas ao seu redor uma genuína esperança em Deus. E foi isso que aquele homem viu quando ele olhou para Paulo. Ei, eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero ele porque ele quebrou as grades, as cadeias que prendiam você, quebrou as algemas, que eu preciso dessa salvação na minha vida. O que eu devo fazer? Hoje é culto da família, mas é dia de louvar a Deus. Aleluia. Paulo respondeu para ele: crê
no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então você precisa de salvação na sua vida, você precisa de salvação no seu lar, você precisa da salvação do seu filho que está nas drogas, do teu esposo que está no alcoolismo, você precisa das portas abertas para que o Senhor possa te abençoar. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Conta aqui uma história de que um rei, ele tinha um hobby que era caçar. E essa história toda é que ele tinha um amigo muito próximo, como diria eu, no nosso linguajar de hoje, um cara bem puxa-saco. Um amigo bem chegado, ele tinha tudo que o rei fazia, ele estava na escola do rei. Eu sabe que ele não tinha uma mania de louvar a Deus, e às vezes aquilo incomodava o rei. Se o rei fizesse alguma coisa, alguma proeza, que eu virava, aleluia! Tudo que Deus faz é bênção, rei. E às vezes aquilo incomodava o rei, mas o rei não deixava para lá. Tudo que o rei fazia, ele aleluia, tudo que Deus faz é bênção. Certo dia, conta a história que aquele rei saiu para caçar. E quando ele disparou a sua arma, ele matou um animal. Ele levantou as mãos e falou, aleluia, tudo que Deus faz é bênção. E em uma caçada e outra, aquele rei, ele mirou a sua arma para atirar em um outro animal. E diz a história que o tiro saiu pela culatra, arrancando-lhe o dedo polegar da mão direita do rei. E aquele rei caiu no chão ali, se contorcendo em dois. Aquele servo não teve outra alternativa a não ter levantar sua mão no céu e falar, aleluia, tudo que Deus faz é bênção. O rei meio machucado ali no chão olhou para ele, prende esse cara. Não prende ele, se ele quer que pegue eu, não prende. Prende e joga a chave fora. Pelo amor de Deus, prende. Pegaram aquele servo, levaram, trancaram uma grade. E diz a história que jogaram a chave fora mesmo. Mas ele olhou para os caras que não entendiam e falou, aleluia! Meio tristecido, mas aleluia! Tudo que Deus faz é bênção. Ele não sabia o porquê, mas era bênção de Deus. E conta aquela história que algum tempo passado passou-se o trauma. O rei nem entendeu mesmo, mas falou, eu vou voltar ao meu hobby, eu gosto, já falei mesmo, não vou voltar. Juntou um rei ali, mas alguns, não é igual aquele. Ele sentia a falta dele, mas se eu decidir lançar a prisão, eu vou deixar ele ir. Eu vou outros com ele. E conta a história que em meio a uma caçada e outra, eles foram capturados por uma tribo de canibal. E levando ali aquele pessoal, prenderam eles e falaram, nós nos alimentamos com carne humana, e você vai ser o nosso banquete. E aí ele pegou o servo do rei, uma semana, pau! Um dia, oi, a galera, comeu. E assim fazendo como um fez com o outro, um dia chegou a vez dele. Aí chegou um sacerdote dos canibais e falou, olha, o negócio é o seguinte, eu vim pegar você hoje, avaliar você, porque hoje o banquete será você. O rei veio se entender, sem querer ir, mas não tinha jeito, o cara era forte. O rei deve ter o meu tamanho, ele fala aqui, levaram ele. E quando chegaram lá, que começaram a avaliar ele, o sacerdote olhou, tá, o dente, tá, quando chegou na mão dele, falou, epa, isso já deve ter sido oferecido a alguma entidade. Isso deve ter sido sacrificado a alguma coisa. Não tem dinheiro. Vamos liberar esse homem. Não vamos comer não. Isso vai trazer maldição para a gente. Ele virou o rei. O rei demorou alguns dias para chegar no castelo, foi andando e refletindo. E a primeira coisa que ele fez ao chegar no palácio foi, solta o meu amigo. Solta, não solta ele porque eu não preciso conversar com ele, dar um abraço nele. E quando soltou ele, ele chegou e deu um abraço gostoso daquele amigo. E falou, rapaz, hoje eu acredito porque você virava para mim e dizia, aleluia, tudo que Deus faz é bênção. Hoje eu acredito. Eu pedi o Deus aquele dia, você disse, aleluia, tudo que Deus faz é bênção. Eu fiquei meio enfurecido, mas por causa desse Deus canibais não me comeram. Mas uma coisa eu inteiro, eu não fiquei pensando o trajeto inteiro de lá para cá, sem entender. Eu queria saber se o teu Deus, esse que você adora, que você louva, tudo que ele faz é Deus, eu queria saber por que ele permitiu que eu me lançasse na prisão por tanto tempo.
um homem justo, sem merecer. Aquele homem olhou para o rei, deu um sorriso assim, tão gostoso, diferente daquele que ele deu quando tinha sido preso, e disse: aleluia! Tudo que Deus faz é bom, rei. Os seus súditos foram comidos pelos canibais. Se eu estivesse lá contigo nesse dia, rei, eu também seria comido. Aleluia! Tudo que Deus faz é bênção. Então eu quero dizer para você na tua vida que a tua dificuldade, o teu problema, levante a sua mão para o céu e diga: aleluia! Tudo que Deus faz é bênção, porque Ele tem um propósito na tua dificuldade. Ele tem um propósito no teu sofrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque através da dificuldade que Jó teve, nos serve de exemplo hoje. Jó se manteve fiel a Deus, Deus honrou a Jó em dobro. Jó teve filhos que diz a Bíblia que não houve mais belos que ele. Jó teve o dobro do que tinha em camelos, em ovelhas, em servos, porque foi fiel a Deus. E soube louvar a Deus no momento da adversidade. A sua vida teve teu filho ressuscitado, por quê? Porque foi fiel a Deus. Quando foi perguntada, vai tudo bem, ela tinha todo o motivo do mundo para dizer: vai bem como? Talvez ela poderia dizer, como disse Marta e Maria: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas não. Ela disse: vai tudo bem. Louvado seja Deus. Para terminar, como diz a palavra de Deus, o verdadeiro adorador espera nas pessoas que reclamam uma genuína esperança em Deus. Foi o que aconteceu no livro de Daniel, no capítulo 6. Conta a história de Daniel, um homem que era íntegro, era temente a Deus também, mas ele se destacava em meio a todos aqueles que trabalhavam com aquele rei, com o rei Dário. Mas diz a palavra de Deus que o dia aqueles homens se rebelaram e tentaram armar contra a vida de Daniel, e conseguiram. E diz a palavra de Deus que o rei Dário, ele tentou de todas as formas livrar a Daniel da cova dos leões. Tentou mexer no sistema, mas não deu. Tentou ganhar tempo, mas não deu. E diz a palavra de Deus que quando ele viu que não tinha mais jeito, quando o rei viu que com as suas próprias forças ele não podia livrar a Daniel, ele louvou a Deus por ver na vida de Daniel uma genuína esperança do Senhor. Quando o rei disse para Daniel, no versículo 16, a partir do versículo, ele disse: Daniel, o teu Deus, ele te livrará. É como se em outras palavras ele estivesse dizendo: Daniel, eu tentei. Daniel me tentou, eu movi mundos e fundos para tentar livrar você das covas dos leões, mas com as minhas forças eu não consegui, Daniel. Mas o teu Deus, ele te livrará. Então eu quero que você diga para quem está à sua direita ou à sua esquerda e diga: o teu Deus, ele te livrará. Seja você boca de Deus nessa noite, seja profeta de Deus. Porque se tu tentar te lançar em uma cova, saiba que o teu Deus estará lá contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O teu Deus, ele te livrará. Porque ele é misericórdia. O teu problema está difícil, o teu Deus, ele te livrará, porque ele é misericórdia. E que fique para você refletir nessa noite. Faça com que as pessoas ao seu redor vejam em seu rosto um brilho diferente. Seja um adorador a Deus. Aprenda com essa palavra que adorar a Deus quando tudo vai mal, Deus responde com excelência. Lembra você que a sua amiga tinha motivo para reclamar, mas ela não reclamou. Lembra que já tinha tudo para blasfemar porque a dificuldade dela era enorme, mas Jó não blasfemou. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e a nunca tornarei para lá. Deus me deu, Deus me tomou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Senhor falou em cada coração. Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia!